Então, hoje, gente, a gente está aqui com a doutora Maiara. Eu vou ler um pouquinho, ela me mandou o mini currículo dela. E é um prazer estar recebendo a Maiara, porque ela super topou esse bate-papo e eu trouxe algumas perguntas para ela sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre a pandemia, sobre a doença, né, que o coronavírus está trazendo para a gente com crianças pequenas, então ela vai me responder. A doutora Maiara é pós-graduada em UTI neonatal e pediátrica. Ela tem residência multiprofissional em saúde do adulto e do idoso, mestre em ciências da saúde, doutorando em ciências da saúde e membro do grupo de pesquisas por dor e motricidade. Então, eu acho que a doutora Maiara tem muito a acrescentar aqui pra gente. Aí ela vai falar um pouquinho sobre as percepções dela da realidade que a gente está vivendo hoje. Seja bem-vinda ao Manarce e muito, muito, muito obrigada por participar. Imagina, eu que agradeço o convite, Carla. E, assim, eu acho realmente, né, aquilo que a gente já tinha conversado anteriormente, que a gente usa realmente o nosso canal para difundir conhecimento, né, para transmitir, às vezes, ser um portal para tirar dúvidas possíveis. E eu achei ótima essa iniciativa, queria parabenizar essa iniciativa. E mais uma vez agradecer e me coloco aqui à disposição para tirar todas as dúvidas possíveis e sempre transmitir conhecimento para o seu canal também, os nossos canais. Isso, muito obrigada. Você quer começar falando então dessas implicações nas crianças pequenas? Quais são, né, os sintomas que podem aparecer ou os perigos que você acha que podem ter, né, em relação ao Covid-19? Então, o coronavírus é uma doença, né, que já existia na humanidade, só que essa última leva é uma família de coronavírus que sofreu uma mutação, certo? Ainda não se sabe muito bem por que se deu essa mutação, mas o que se sabe é que esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né, que já existia o MERS-CoV e o SARS-CoV-1, então esse novo coronavírus, ele veio com algumas particularidades e é um pouco mais agressivo e ele transmite muito facilmente, né? Então, primeiramente, antes de falar um pouquinho das crianças, eu vou dar uma introdução básica de como é transmitido, né? Para Tá quem ótimo. ainda não tem ideia. Então, a transmissão do coronavírus, ela é feita por meio de gotículas ou aerossóis. Então, por exemplo, se eu estou em contato com alguém, estou conversando perto dele e algumas gotículas são eliminadas naturalmente durante uma conversa, ou uma tosse, ou um espirro, e a outra pessoa topar na gotícula e levar a mão à boca, nariz, olhos, isso vai acabar propiciando que o vírus adentre no organismo, certo? Uma outra forma é por meio de aerossóis, que nada mais é do que partículas de gotículas muito pequenas, praticamente invisíveis, que são liberadas durante a tosse, que são liberadas durante o espirro. Então, essas partículas de aerossóis também acabam transmitindo, né, propiciando essa transmissibilidade do coronavírus. E aí, como é que a gente pode se proteger, né? Aquelas questões básicas que eu acho que muita gente já sabe, mas vale a pena reforçar, que é o uso do álcool gel, sempre estar higienizando as mãos, sempre estar lavando corretamente, né? Ter todo aquele processo de lavagem das mãos. A questão também de lavar os vegetais que a gente vai utilizar, sempre higienizar tudo que comprar no supermercado, tentar tomar aqueles cuidados com os sapatos, deixar do lado de fora de casa, ou então separar uma área específica para deixar os sapatos, sempre que chegar da rua se banhar, sempre que chegar da rua tirar a roupa e separar das roupas distintas que você usa dentro de casa. Então, todos esses cuidados básicos devem ser tomados para a proteção do coronavírus.
Com né? relação às crianças, o que é que você quer falar? Eu ia Pode falar falar. que essa de separar as roupas eu não sabia. Eu achava que poderia lavar tudo junto. Então, tá vendo? Isso é importante. Por mais que a gente já É, esteja há um tempo vivendo isso, a gente ainda descobre coisas que a gente não estava fazendo. Então, essa daí eu vou agora, eu vou passar a fazer também. então, assim, não é que não possa lavar junto, mas o ideal é que se aquela roupa você passou por um meio contaminado, o ideal é que ela seja lavada separadamente, porque acaba que as roupas de dentro de casa a gente tem um cuidado maior, né? Sua É, casa já está higienizada. É diferente daquela roupa que você foi para o banco, daquela roupa que você foi para o supermercado. sim, Então, é muito particular, mas orienta-se, né, de preferência que sim, seja lavado de forma separada, sim. específica, principalmente para os profissionais de saúde também. Então, nós que somos profissionais de saúde, a gente tem que lavar as roupas separadas das roupas da nossa família, né? Ter Uhum. todo esse cuidado para não misturar, ter os cuidados com a limpeza da máquina de lavar depois de lavar as roupas. Tem tudo isso, todas essas questões que a gente precisa estar atenta. Sim, Muitos detalhezinhos, mas que valem a pena, né, para nossa sim, proteção. com certeza. E aí, quando a gente fala em criança, existem várias teorias e várias vertentes. O que se sabe até hoje é que sim, as crianças são menos afetadas do que os adultos. Não quer dizer que elas se contaminem menos. Quer dizer que os sintomas delas são menos graves, entende? Então, alguns estudos, eles consideram que realmente as crianças têm uma taxa de contaminação cerca de 3 a 4 vezes menor, mas ainda tem algumas controvérsias. Não se sabe se essa taxa de contaminação é realmente menor ou se ela é subnotificada, porque uma vez que não se tem sintomas, não vai para o hospital, não entra na estatística, entendeu? Então, com relação a isso, os estudos eles ainda não fecham muito bem se elas se contaminam menos ou se provavelmente é o que acontece, essa taxa de contaminação de crianças é subnotificada, ou seja, não entra para a estatística. Uhum, Mas os sintomas das crianças são diferentes, né? Em sua maioria, elas são assintomáticas ou apresentam sintomas leves, como coriza, às vezes tosse, febre, mas febre é um pouco mais raro. Elas apresentam diarreia, que é um sintoma que até então não é tão comum em adulto, certo? Elas apresentam a fadiga também. Então, tudo isso, assim, mais referente à viária superior. uhum, São poucos os casos, né? Assim, entenda, pouco comparado com a proporção que o coronavírus tem tomado. Então, comparado com a grande proporção de doentes infectados, são poucos os casos graves relatados em crianças, certo? uhum, E aí, a gente precisa estar atento a esses possíveis sintomas. Já existem estudos que comprovam que algumas crianças apresentam descamações na pele. Então, é importante a gente estar atento também para sintomas dermatológicos, né? Dermatite e algumas características mesmo de manchas na pele que podem ser de compostas não, podem ser propiciadas por outro vírus, mas podem ser propiciadas também pelo coronavírus, né? E Então, é preciso você que a gente acha fique atento a isso. importante, porque são sintomas muito parecidos com doenças que a gente já tem recorrentes, até mesmo nessa época agora que a gente está entrando de inverno. E então, você acha importante que quando uma criança apresente algum desses sintomas, que ela procure recomendação médica ou procure fazer um exame ou não? Então, não necessariamente ela vai precisar fazer o exame do COVID para diagnosticar o COVID-19, certo? Mas é preciso que ela procure o pediatra dela. Então, uma vez que a criança começa a apresentar manifestações dermatológicas, dor, né, tosse, espirros, diarreia, então são sintomas que, independentemente de ser coronavírus ou não, o ideal seja que procure o pediatra. E ele vai saber recomendar melhor
se existe critério realmente para fazer o exame ou se não existe critério. Geralmente, quando tem febre associada, eles acabam fazendo exame também, tem uma persistência também, certo? Mas, de modo geral, eles avaliam muito o custo-benefício e tentam manter uma rotina de avaliação com essa criança para saber se os sintomas estão evoluindo ou não. Entendi. Mas, primeiramente, o ideal é que seja conversado com o pediatra responsável realmente. Não necessariamente essa criança vai precisar ir para o hospital e ficar internada. Isso é importante também, porque às vezes uma coriza alérgica ou algo simples que acaba levando a criança ao hospital e ela fica propícia a um ambiente muito infectado, né? Um ambiente que pode vir a comprometer a saúde dela de outras formas. Então, é realmente importante procurar a orientação médica, conversar com o médico e ele vai saber orientar melhor. Se é critério para hospitalização ou se é questão de ser medicado em casa mesmo e avaliar a evolução dos sintomas, Sim. certo? Uma questão que também surgiu quando eu estava, né, pesquisando para a gente fazer essa entrevista foi a questão dos anticorpos, né? As crianças já apresentam, de certa forma, uma proteção natural para o Covid-19, mas e essa questão da não socialização? Porque as crianças pequenas, né, a gente fala muito sobre essa questão de estarem nos ambientes escolares ou ambientes com outras pessoas para que elas desenvolvam anticorpos e proteção, né, para o corpo, para a saúde. O que você teria para falar sobre isso? Então, a socialização realmente é de extrema importância para esse desenvolvimento. Mas no momento, o ideal realmente é ficar em casa e manter esse isolamento. Porque o que é que acontece? Ainda é uma doença nova, a gente não sabe se existe realmente a possibilidade de criar anticorpos. Já se sabe que algumas pessoas apresentam IgG positivo, mas não se sabe por quanto tempo esse anticorpo fica vigente. Então, alguns estudos acham que é até 3 meses, outros acham que é até um ano, outros acham que a vida toda, mas ainda está tudo sem muita evidência, sabe? Sim, E também não se sabe os prejuízos a longo prazo. Então, não se sabe se os assintomáticos venham a apresentar algum prejuízo posteriormente. É tudo muito novo é, e existe pouca evidência. Apesar de sempre estar saindo artigo, ainda não são evidências grandes para que a gente tenha assim uma noção com que a gente está lidando. Cada dia sim, surge uma situação nova. Então, já existem alguns estudos que trazem relatos de uma doença nova, né, que acomete crianças, que é a síndrome multi-inflamatória sistêmica. E essa síndrome, ela é uma síndrome grave, certo? Que pode vir a levar até falências, né, de órgão mesmo, a uma sepse grave. Então, é o quadro mais grave da doença. É uma pequena porcentagem das crianças que podem vir apresentar isso, mas já se sabe que pode. E esse artigo foi recente, acho que de 2 meses atrás. Então é isso. Toda vez surge um artigo novo que nos traz informações novas e nos chama a atenção para isso. Então o sim, ideal é realmente respeitar o isolamento social. No momento, respeitar esse momento, né? Ficar realmente em casa e tentar, né, minimizar o trauma que é para essa criança, porque a gente sabe que para a gente é difícil ficar em sim, casa, né? Para a gente é difícil toda essa mudança da rotina e para os pequenos é muito mais difícil, e a gente é, entende. Então, é buscar estratégias para tentar minimizar esse sofrimento, né? Que eles estavam acostumados com a sim, rotinazinha de ir para o colégio, de falar com o coleguinha, de conversar com a tia todo dia, e de repente está tudo modificado. sim. E No buscar momento, o outras melhor é maneiras, fazer a restrição. se buscar outras maneiras de socializar então, né? Foi Online, isso. né, ou buscar outras formas mais antigas, É, como uma cartinha, alguma coisa nesse sentido, né. isso. É, É, fazer com que. Ai, perdão.
fazer com que eles se sintam próximos, né, aos coleguinhas, às tias, Sim, de outra forma, de uma forma mais segura, pelo menos por enquanto, né? sim. E uma outra questão que surgiu foi a questão das vacinas, né? As mães, elas devem proceder, as mães e os pais, eu gosto sempre de frisar que a criança ela é filha de duas pessoas, né? Então a gente às vezes sempre fala, né? A mãe, não, a mãe e o pai, ou os responsáveis, É verdade. né? Por essa criança, eles Uhum. devem seguir então o calendário da vacinação dessa criança, aquele calendário que já existia. O que que você também tem para falar sobre isso, né? Segue, não segue por uma questão de isolamento, adia, não adia? O que que prejudica essa criança ou não? Olha, a vacinação é de extrema importância, até porque ela vai fazer com que a criança não fique mais tão susceptível a outras condições, né? A outras doenças. E vai, de certa forma, evitar que possíveis internações venham a acontecer. Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que as vacinas sejam dadas da mesma forma e que não sejam adiadas. Você deixando a vacina do seu filho em dias, você acaba protegendo ele, evitando possíveis internações por outros motivos. A gente sabe que o coronavírus tem ganhado uma proporção muito grande, mas não é o único motivo para a internação dos nossos pequenos. Às vezes, a gripe, a H1N1 mesmo, vai acabar fazendo com que esse pequeno fique internado, principalmente se ele não foi vacinado, entende? Sim, Então, uma vez que você se protege contra outros vírus, você acaba evitando um possível internamento que pode acontecer de ter uma porta de entrada para o coronavírus também, sim, principalmente nesse momento que os hospitais já estão começando a ficar saturados, né? E realmente tem as taxas de contaminação estão cada vez maiores. sim. Então, mãezinhas e paizinhos, não deixem de dar vacina para os seus filhos, Sim, certo? e principalmente também no momento que a gente estava vivendo anteriormente, de algumas doenças que já estavam erradicadas estarem reaparecendo, né? Então é importante que a gente lembre disso, da importância dessa vacinação, porque houve também um, é, alguns movimentos, né, anti-vacinação, e a gente viu algumas doenças voltando, né? Então é realmente muito importante não deixar, né, de Pois vacinar é, para essas questões. Entendi. justamente, Você muito quer falar um importante. pouquinho sobre os recém-nascidos? Eu tô com algumas mamães que me acompanham, que estão grávidas, né? Então, assim, elas estão se preparando para realmente serem mamães. E existe muito essa preocupação em relação ao Uhum. momento do parto, né? Ao momento do nascimento. Como vai se dar isso posteriormente? Porque a gente já sabe que tem um prejuízo muito grande envolvido do psicológico, né, e do psíquico dessa criança que está nascendo, pela questão dessa também não socialização, porque é um momento de tanto amor, de tanto carinho da família, dos amigos que estão próximos e infelizmente elas não vão poder receber isso. E então eu queria saber com você assim como se dá esse momento, porque é um momento que eu acho que a gente precisa ter muito carinho com ele, com essas pessoas que estão dando à luz nesse momento. Sim, sim. Então, com relação a isso, é realmente um momento bem delicado, né? Porque toda mãe, quando tem seu filho, sonhar em mostrar seu filho para os avós, né? Mostrar seu filho para as irmãs, para os tios, para os primos. Todo Sim. mundo quer conhecer, né? Mas os recém-nascidos, eles já nascem com um sistema imunológico muito enfraquecido. Então, os cuidados com eles devem ser redobrados. A mãe tem que realmente tomar cuidado com relação a todos aqueles processos que a gente falou no início, lavagem da mão, Uhum. sempre estar passando álcool gel, sempre higienizando as mamadeiras, né, de forma correta, sempre higienizando o quarto do bebê de forma correta, porque o sistema imunológico dele é mais propício, né, a Uhum. adquirir. Não quer dizer que vá, certo?
mas é Sim. mais propício porque é um sistema imunológico enfraquecido, deficitário ainda, que não teve contato com outras doenças, né, para se tornar Sim. mais forte. Com relação a estratégias, né, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o avanço da tecnologia e a gente tem essa possibilidade de estar perto da família de uma forma que não tem o calor que a gente queria, né, do abraço, do beijo, mas que ainda assim dá para proporcionar um pouco de contato, né, de aproximação mesmo. Então, as mãezinhas, né, vão precisar, infelizmente, tomar esse cuidado, mas existem essas estratégias para se tornar próximo, se continuar, né, próxima da família, continuar próximo dos avós. E caso alguém precise ajudar, né, porque muitas vezes a mãe não consegue nesses primeiros dias tomar conta sozinha, a mãe e o pai, então às vezes a avó vai tomar conta, cuidar. Se isso for realmente necessário, lembrar dos cuidados básicos do uso da máscara e sempre se manter vigilante com relação a essas condições. Você falou sobre a questão dos cuidados corretos. Então, seria, no meu entender, usar álcool 70 e a cada troca de fraldas higienizar o espaço, sempre manter ele limpo, né, de poeira, porque já é uma rotina normal de um bebê. Só que nesse caso, fazer isso com mais frequência, seria isso? Isso. Entendi. Com mais atenção, isso, e mais atenção, né? Porque às vezes entra muito no automático, mas prestar mais atenção na limpeza, no que foi higienizado, no que não foi, né? Tentar Isso. separar as coisas, essas questões mesmo. Entendi. E você teria alguma questão da hora do parto mesmo para falar para essas mães? Se existe alguma diferença, se a maternidade está se protegendo de uma outra forma, porque geralmente maternidade são alas, né, separadas em hospitais, né? Então, é separado. As mães suspeitas ou confirmadas, né, de Covid-19, geralmente tem toda aquela preparação, né, dos profissionais de saúde com relação aos EPIs para a realização do parto, certo? Mas o parto acontece naturalmente, só que o que é privado um pouco é o contato com a mãe nessas primeiras horas, para que o bebê não acabe se contaminando, certo? Então a mãe consegue visualizar o seu bebê, mas a uma certa distância, certo? Aí esse bebê ele vai ser avaliado, vai ser pesado, e aí, se esse bebê precisar de unidade de terapia intensiva, ele vai entrar e vai ser considerado como suspeito até sair o resultado. Se esse bebê não precisar de unidade de terapia intensiva, ele vai ficar junto com a mãe e vai ser tomado todos os cuidados. A mãe vai ficar com a máscara, certo? Mas ele não vai ser privado da amamentação, a mãe vai poder amamentar, mas com o cuidado, né, do uso da máscara, de higienização, de todas essas questões específicas. Agora, no momento do parto, eles tentam manter uma distância para avaliar o bebê e todas as condições físicas, né, que Uhum. ele precisa ser avaliado naquele momento. Então, se a Físicas e mãe testar respiratórias, né? positivo para o Covid-19, ela pode amamentar a criança? Pode amamentar. Ah, Ela entendi. tá amamentando normalmente seu filho. É uma coisa que no começo gerava muitas controvérsias, né? Uhum. Mas o que tem sido recomendado é que não seja privado, porque a gente sabe, né, a importância da amamentação e do vínculo, né? Agora é isso. Precisa ser com todo o cuidado de higienização, com todo o cuidado do uso da máscara. A mãe precisa sempre estar usando máscara e com toda a higiene possível para não vir a contaminar o seu filho. Entendi. Isso é bem importante mesmo da gente ressaltar, né? Isso é uma questão dentro da minha área também, que aí já sai somente dessa questão de mamãe e bebê, que é a questão da volta às aulas. A gente tem um agravante nisso. A gente tem visto algumas questões de mães que estão precisando voltar
aos seus trabalhos, né? A gente luta por uma escola não assistencialista, ou seja, uma escola que não seja somente um lugar para deixar a criança, porque os pais têm que trabalhar, mas infelizmente em algumas pessoas realmente precisam dessa ajuda por não terem parentes próximos ou por questões de grupos de risco, né, e não deixar com os Sim. avós. Então, assim, nesses casos, né, porque a gente sabe que quem pode vai deixar a criança em casa por mais um período de isolamento, mas e quem não pode? O que você recomenda nesse caso? O ideal realmente seria, né, que o isolamento fosse respeitado pelo máximo de tempo possível. Mas a gente sabe que existem essas particularidades e principalmente hoje em dia, né, que as mães também são tão ativas, são tão provedoras também, né, na questão da manutenção e do desenvolvimento da família, né, Uhum. de sustentar mesmo, de ajudar nas despesas. Então, o que pode ser feito, né, é se manter os cuidados básicos, que eu acredito que todas as escolas e todas as creches, assim que abrirem, já vão estar atentas a essas questões. Então, com relação ao uso da máscara, muita gente pergunta, mas não é toda criança que tem orientação de usar máscara. Então, é contraindicado para crianças menores de 2 anos de idade, por conta do risco de sufocamento. Então, essas crianças menores de 2 anos também, elas levam muito a mão à boca, né? Estão ainda com aquela fase de conhecimento mais tátil, né? Mais, A mais fase oral oral. mesmo. E é a fase oral. E aí acaba que isso, com a máscara, acaba prejudicando mais, né? Além do risco de sufocamento, a mão suja levando a máscara, a tentativa de levar a mão na boca, tudo isso acaba propiciando ainda mais, né, a infecção, né? Não só com corona, mas com outros vírus também. Então, o que se indica é o uso de máscara para as crianças maiorzinhas, né? Maiores de 2 anos de idade, que já têm um entendimento maior e que também tem um menor risco de sufocamento. Mas aí as tias, né, vão estar usando máscara. Eu acredito que todo esse cuidado com higiene já vai se ter. Até porque hoje a gente já vem observando isso. Então, é conscientizar, né, acreditar que todos estão conscientes com relação às medidas que devem ser tomadas e nesses casos que, infelizmente, não se tem ninguém morando próximo, é realmente confiar e garantir, né, tentar conversar sempre com os profissionais da escola para tentar garantir que as crianças realmente estão sendo protegidas, né? Sim. Em relação a esse uso de máscaras, eu tenho uma dúvida, porque, principalmente agora nesse momento, que se pensa muito em quando as aulas retornarem, né, as crianças retornarem à escola, elas fiquem mais na parte exterior, né, não fiquem confinadas dentro de salas pela questão da aglomeração, utilizem espaços abertos e e aí existe a recomendação da gente trocar essa máscara de 4 em 4 horas ou a partir do momento que ela ficar úmida. E eu acho que no caso da criança que corre, que brinca, né, ela vai ficar úmida antes das 4 horas. Então, existe realmente essa recomendação de que se troque antes? Então, assim que ficar úmida, né? Se, por exemplo, a gente está conversando, acabou caindo saliva, a recomendação é que já seja trocado imediatamente. Então, esse cuidado, o ideal é que realmente seja feito de forma reforçada. Claro que a gente sabe que, infelizmente, talvez não se consiga, né? Por conta do tamanho da proporção que é uma sala de aula, mas que o ideal seria esse. A gente ainda não sabe como é que as escolas vão se adaptar, como as creches vão se adaptar, porque ainda é tudo muito novo e ainda não se tem muito formado quando é que vai ter esses retornos, né? Cada estado tá em um nível diferente de contaminação, então a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser isso.
Mas o que seria o ideal? O ideal seria realmente esse. As crianças que puderem usar máscara e que tenham recomendação, maiores de 2 anos, né? Que não tenham esse risco, né, de sufocamento, a gente orienta que use a máscara e que essas trocas realmente sejam feitas com qualquer sinal de sujidade, de saliva, né, de baba Uhum. mesmo da criança, de que ela fique molhada. Então, qualquer sinal de sujidade, que essa máscara seja trocada imediatamente. Isso é muito importante, então, para esse retorno, né, da criança à escola. Sobre a questão do leite materno, porque eu vi também algumas pesquisas falando sobre essa questão do aleitamento e dessa proteção já natural, e poderia ser uma das razões, né, Sim, para a proteção da criança. Então, eu acho legal também a gente falar um pouquinho sobre isso. O aleitamento materno já é super importante, né? Sempre foi. A gente vê que algumas mães acabam substituindo por suplementos, pela mamadeira, e principalmente nesse momento se mostra mais ainda eficaz nessa luta contra o Covid. Então, como é que você me fala sobre isso? então. O aleitamento materno, ele não foi retirado, né, nesses casos que a gente comentou de Covid positivo, justamente por conta disso. A gente não sabe se o aleitamento materno tem fator protetor para o Covid, mas de modo geral, aquele primeiro leite, que é o leite mais denso, né, que a gente Uhum. chama de colostro, ele é um leite rico, né, em imunidade mesmo, ele proporciona, né, uma maior imunidade para a criança. E é de extrema importância que a amamentação ocorra realmente. Mas a gente sabe que é uma proteção global, né? Por isso que a gente reforça tanto, é importante a amamentação, é importante. Às vezes, as mãezinhas sofrem muito, né? O seio acaba sangrando, acaba tendo fissura, mas a gente insiste, é importante, é importante, é importante, justamente por conta disso, por conta do fator protetor, né, e nutritivo também para aquela criança. É, então, a gente recomenda, sim, que esse aleitamento seja realizado. A gente ainda não sabe se existe alguma condição específica para o coronavírus, mas a gente sabe que reforça a imunidade. Então, só por isso, né, por isso tudo, a gente já considera que é de grande importância a amamentação e que, sempre que possível, manter a amamentação. Pelo menos até os 2 anos, né? Isso. A gente sabe que nem toda mãe consegue também, né, até os 2 anos, mas que se não conseguir, mantém pelo menos os 6 meses, né, que é de amamentação exclusiva, e aos poucos vai iniciando a oferta de alguns alimentos específicos, né, água, suquinhos, mas que não se tire, né, mesmo que de forma complementar não se tire o aleitamento, que Mesmo se que menos mantenha, frequência, né, né? mesmo que menos frequente, mesmo que não exclusivo, mas que se mantenha o aleitamento Entendi. materno. Isso é muito importante mesmo, ainda mais nesse momento. Você quer colocar mais alguma coisa ou alguma coisa que você acha relevante falar? Um recado para os pais? Pronto, tem uma questão que muita gente pergunta, que é essa dúvida, né? Por que as crianças são menos afetadas? E aí ainda não se existe um consenso, né? Como eu falei, é tudo muito novo, mas acredita-se que tem relação com uma proteína chamada ACE2, que fica na superfície das células, na membrana das células. Essa proteína, ela tem uma afinidade grande pelo vírus. Então, o que acontece? Existe um sistema mesmo de chave e fechadura de um encaixe que o vírus ele se encaixa essa proteína para conseguir adentrar na célula. E dentro da célula, ele encontra um ambiente propício para se multiplicar e conseguir se desenvolver e reproduzir e acabar contaminando células adjacentes e dessa forma o organismo. Então, sabe-se que essas proteínas elas se apresentam em menor quantidade nas crianças e elas se encontram mais em viária superior e menos no pulmão.
diferente dos adultos, que essas proteínas encontram-se em grande quantidade nos Uhum. pulmões. Então, a gente acha, né, os estudos relatam, acredita que por essa proteína ter grande afinidade, né, o coronavírus, né, o SARS-CoV ter grande afinidade por essa proteína, e as crianças não terem em grande quantidade nos pulmões e mais em viárias superiores, por isso, talvez, essa contaminação é de forma mais leve, que gera mais coriza, né, mais congestão, algo que não vem a levar tanto falta de ar como no adulto. Então, nem insuficiência respiratória como no adulto, né? Então, é uma das teorias. Existem várias teorias vigentes, mas uma das teorias que tem sido mais aceitas é essa. E aí, é importante chamar a atenção também que, naqueles casos, né, que eu mencionei que algumas crianças vêm a ficar mais graves, com sepse. Sepse, para quem não sabe, é uma infecção generalizada no corpo, com uma insuficiência respiratória também, nesses casos específicos, geralmente estão associados a outros fatores. Por exemplo, crianças que são asmáticas, mas aquele asmático que não é controlado, certo? Crianças obesas, crianças que já nasceram prematuras, crianças que têm algum processo inflamatório vigente, como fibrose cística, Uhum. então já tem alguma doença crônica pré-existente. Então, essas crianças, elas não quer dizer que elas vão ter a forma mais grave, mas elas têm uma propensão maior. E diabéticas também, assim como no adulto. No adulto, a gente sabe que aqueles que são hipertensos, diabéticos, que têm alguma doença crônica pré-existente, obesos, eles têm uma Sim, tendência maior, né, não a serem contaminados, mas a apresentarem a forma mais grave da doença. Então, é justamente isso que acontece. Não quer dizer que a criança vai ser mais contaminada porque ela é obesa, mas pode ser que ela venha apresentar a forma mais grave da doença quando contaminada. E para prevenir isso é justamente continuar, né, com o acompanhamento médico, sempre estar relatando os sinais e sintomas que essa criança apresenta, estar vigilante com relação a qualquer relato diferenciado dessa criança. Se a criança se apresenta mais ofegante, mais cansada, porque às vezes elas não conseguem dizer, né, falar realmente o que exatamente. estão sentindo, mas que a gente consiga ter esse olhar mais detalhado para como é que ela está se apresentando. Será que ela está falando mais pausadamente? Será que ela está mais molinha, está mais cansada? Então, ficar vigilante a todos esses sinais e manter a calma, né? Porque é tudo muito, a gente sabe que é tudo muito preocupante, mas assim, os estudos estão aí avançando, a gente tem fé que a vacina saia, e o que a gente pode fazer é a nossa parte é realmente manter o isolamento social e respeitar o isolamento social, porque até agora foi a forma mais comprovada de diminuir a taxa de contaminação. Então, É se a gente verdade. conseguir respeitar esse isolamento, se a gente conseguir se manter em casa, se a gente conseguir manter estratégias das nossas crianças com a saúde mental também preservada, né? Porque essa Então, a questão gente tem que emocional também é bem importante, né? De isso, cuidado emocional dessa criança nesse momento, para que qualquer coisa que venha a sentir não seja um baque maior, né? E justamente. uma coisa muito importante que eu achei que você falou, e eu acho que é muito importante nesse momento também a gente colocar para os pais, a gente fala muito sobre treinar os nossos ouvidos para ouvir as crianças e também os olhos para a gente registrar e prestar atenção. Então, é um momento muito importante para qualquer alteração na rotina dessa criança, como você falou, né, da respiração, da fala. Então, qualquer queixa dessa criança, nesse momento, ela realmente deve ser avaliada não às vezes como uma bobeira da criança, como muitas vezes as pessoas falam, tá querendo chamar atenção, É, né? Então eu acho que é um momento que a gente tem que realmente prestar atenção no que essa criança está trazendo, né? Não minimizar isso, porque isso pode ser um indício, né? De alguma coisa. não, isso.
quanto mais precocemente for percebido, for diagnosticado, né, mais fácil é o tratamento, né? Mais tempo você tem para entrar com os medicamentos certos e para evoluir realmente. E é importante dizer que nem toda criança vai precisar realmente da hospitalização, porque tem muito pai que tem essa preocupação e realmente quer, né, levar o seu filho para o médico e isso pode acabar acometendo a saúde de Sim, outras formas, porque o hospital é um meio contaminado. E a gente não fala só do coronavírus, mas a gente fala de várias outras doenças, certo? Então, manter essa relação estreitada com o pediatra, com o médico responsável, e sempre estar conversando com ele sobre a necessidade ou não de realmente ser internado, de ser levado para uma urgência, certo? Agora, é preciso também saber que existirão os momentos de levar. E aí é o custo-benefício, né? A gente sabe que aquele momento a criança está realmente precisando. Mas o que eu alerto é não levar de forma desnecessária, podendo ser tratado em casa, tendo uma relação boa com o pediatra, tendo uma relação estreitada, podendo medicar em casa. Então a sim. gente precisa estar atento a isso. Mas não deixar de levar caso realmente Não precise, né? deixar de levar isso, A gente justamente. tomando os cuidados necessários, a gente consegue, né, Sim, tá sim. cuidando dessa É. criança. Até porque se essa criança começa a apresentar piora dos sintomas, o ideal é que ela seja realmente levada para que seja feito o diagnóstico precoce e entenda-se qual doença realmente a gente está tratando. Pode se não ser o coronavírus, pode ser outra doença que também precisa de uma internação. Exatamente. Então é isso. A gente precisa pesar muito bem e ter esse olhar crítico para o nosso filho, né? Para nos atentarmos, né, às condições que eles estão apresentando naquele momento e avaliar qual a melhor conduta a ser seguida. Sim. Eu acho que esse bate-papo foi super válido. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar alguns pais, alguns responsáveis com essas informações. Eu acho que são informações preciosas nesse momento de tantas incertezas, né? De tudo muito novo, de um isolamento social, onde você acaba não tendo outras pessoas para te ajudar, então de perto, porque a gente pela internet é um perto longe, muitas vezes, né? Então, assim, eu agradeço muito a sua participação. Fico muito feliz com Eu todas que essas informações, agradeço. com você trazer tanto conhecimento para a gente e ajudar as crianças com esse cuidado. Tomara que essa seja um primeiro bate-papo de muitos que a gente pode ter sobre outros temas, porque eu acho que é muito importante, né, essa conexão da educação com a saúde. São pilares, né, para nossas crianças, para o hoje que a gente vive, as crianças que a gente tem hoje e o futuro que está se formando. Então, É eu te agradeço verdade. muito e eu espero que a Eu que gente se encontre. agradeço. Um beijo. Muito Um beijo. obrigada pela oportunidade realmente de conversar com todos vocês. E um beijo no coração. Tchau, tchau, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.